Muito boa tarde, é um prazer, uma honra, inclusive, estar aqui, voltando ao Balaio. Eu venho com muita frequência ao Centro Histórico e tive a honra uma vez de ser recebido, Dona Joana, que está ali, prazer revê-la, conhecer o trabalho, esse trabalho extraordinário do Balaio Nordeste. Quero agradecer o convite a todos vocês, também sejam todos bem-vindos. Em nome da presidente Joana. Bem, o propósito aqui é fomentar o trabalho que está sendo desenvolvido para erigir o forró à categoria de patrimônio imaterial da humanidade. Existem já outros gêneros, outros bens, aliás, brasileiros que já foram declarados como bens imateriais pela Unesco, como, por exemplo, se eu estiver errado, vocês me corrijam, o frevo, o samba de roda, o queijo artesanal de Minas Gerais e agora, com certeza, em breve, o forró e as suas matrizes. O forró tem uma particularidade que diz respeito a alguns estados do Nordeste. Porque Ariano Suassuna dizia que alguns estados têm uma identidade mais associada ao que é ser nordestino do que outros. Não significa excluir, não. Significa apenas reconhecer o fato. Como, por exemplo, a Bahia tem uma predominância africana e outros estados como Maranhão e Piauí têm uma influência mais ligada ao norte. Então, Ariano Suassuna que dizia que 4 estados brasileiros do Nordeste têm essa identidade do que a gente parece nordestino. Se eu fizer uma pergunta para vocês, o que é ser nordestino? O que é que identifica o nordestino? Ser esperto. Também. É o forró. É o forró, a maneira como se faz, a culinária, né? Exatamente. Então, tudo isso que a gente mais associa ao forró está ligado ao ciclo econômico do gado. Inicialmente houve o ciclo econômico da cana-de-açúcar, que se estabeleceu mais no litoral dos estados nordestinos, e em seguida veio um novo ciclo, que foi o do gado, que se estabeleceu mais na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. São esses, portanto, os 4 estados que Ariano Suassuna dizem que tem mais essa identidade de ser o nordestino. E, de fato, se a gente fizer uma comparação, esses 4 estados são os que mais carregam esta identidade associada ao que é o forró. Houve um grande processo para que o forró fosse reconhecido como patrimônio nacional. Esse processo já vinha de vários grupos como esses que estão aqui, e em 2011, salvo engano, o forró foi declarado como patrimônio. Até 2021 é que foi declarado pelo IFAM Patrimônio Nacional. 9 de dezembro, exatamente. É esse o dia do ato. Então, o forró, vocês todos sabem, acho que os que me antecederam aqui de manhã, se estabeleceu no Brasil a partir dos anos 50, eu posso dizer assim, né? Como essa identidade do que é ser nordestino, através da era do rádio. Alguns artistas começaram a ter uma ressonância, a ter um papel maior, até porque nesse período houve um processo de migração muito grande de nordestinos para o sul do país, e Luiz Gonzaga começou a difundir algumas características associadas ao vaqueiro. Está aí mais uma característica do Nordeste mencionado por Ariano Suassuna. Então, Luiz Gonzaga se apresentou inclusive de smoking, se apresentava em alguns shows de smoking, e com o tempo ele foi convencido e ele admitiu que era melhor ele levar adiante aquela ideia de um nordestino típico, de um vaqueiro. E aí ele passou a se apresentar com o gibão, com o chapéu e com a sua inseparável sanfona.
E aí foi. Outros artistas foram se apresentando dessa maneira também, então, mas não tanto com a identidade que ficou marcada como Luiz Gonzaga. O nosso conterrâneo aqui de Alagoa Nova, Jackson do Pandeiro, Alagoa Nova, Alagoa Grande, também começou a incorporar essa identidade. Então, ele passou a fazer vários shows também, muito no rádio. Após esse período do rádio, a difusão se deu através também do cinema. O cinema novo, o cinema que se estabeleceu no Brasil, aliás, passou a fazer vários personagens com tipos nordestinos, sobretudo do vaqueiro, e nessas ocasiões, nesses filmes, o forró estava sempre presente. Em outros lugares o forró também se consolidou, como feiras, shows e as rádios, quando elas passaram a se espalhar aqui pelo Nordeste. Então a gente até hoje tem rádios que tocam unicamente forró. Se você for ao Rio de Janeiro, se você for ao centro-oeste do país, você vai ouvir música sertaneja. Se você for ao Rio de Janeiro, você vai ouvir muito samba, mas existem rádios lá que divulgam exclusivamente o Nordeste. Aqui mesmo em Campina Grande, eu gosto muito de Campina Grande, morei em Campina Grande. A Morosa falou que eu tenho raiz em Sumé, e de fato eu tenho. Zé Ramalho tem até uma música que menciona Sumé. E Sumé é uma cidade que, para onde você for, tem coisas ligadas ao forró ou ligadas às nossas raízes, né? Tem a culinária, xerém. Xerém é tão difícil da gente encontrar aqui em João Pessoa, mas é tão gostoso, né? Tem direto, então me chame que eu vou, viu, seu Guilherme? Difícil de achar é o angu. Essa aí não é tão difícil não, mas a gente saboreia. Então a culinária também tem essa identidade com o Nordeste, mas o que realmente tem mais essa relação é o forró. Então, após passar por esse período de consolidação, de início, depois consolidação, a gente tem hoje uma ascensão. Um dos gêneros musicais mais difundidos hoje no Brasil é, sem dúvida, o forró. E ele vai continuar sendo muito ainda por conta, principalmente, de pessoas como essas que estão aqui e de artistas como vocês aqui, ó, que têm os instrumentos que mais traduzem o que é ser nordestino: a sanfona, o triângulo e o zabumba. Estou vendo o senhor também com o pandeiro, mas também faz parte, não é? Isso, exatamente. Como vocês estão vendo, o forró transcende o trio, se diz como trio, né? Podem ser vários outros instrumentos, inclusive tem dois artistas da geração nova que eu gosto bastante, que são Zé Vaqueiro e João Gomes. Esses artistas têm milhões de seguidores nas redes sociais. Eu tive a curiosidade de ver que João Gomes tem 17 milhões de seguidores no Instagram e Zé Vaqueiro tem 11 milhões. Por que foi que eu os mencionei aqui? É porque são jovens, eles ainda estão na faixa etária de 20 e poucos anos e eles literalmente carregam nas suas manifestações artísticas o que é ser nordestino. Porque eles, até na maneira de se vestir, o fazem como nordestinos, né? O Zé Vaqueiro tem um nome já agregado a ser nordestino. Zé Vaqueiro, o nome artístico dele é Zé Vaqueiro, enquanto que o João Gomes praticamente põe uma roupa de um vaqueiro em muitas das suas apresentações. Ele está agora calçando, né, o que a gente chama de alpercata em alguns lugares, que era a antiga alpargatas, que aí mudou o nome com a... Isso, exatamente, alpercata. Ele sempre põe a alpercata, né? E esses artistas têm grande influência sobre as gerações presentes e futuras. Pronto, olha aqui, ó. A alpercata aqui. Agora, essa alpercata está bem duvidosa, viu? Olha a cor. Será que Luiz Gonzaga usaria? Quem sabe, né? Ele gostava muito de cor. Se você olhar à direita, é vermelho. É vermelho. Não tinha prestado atenção. Não, mas ali é vermelho. Não é rosa, não.
Então, a música, sim, então, o processo de reconhecimento do forró junto à Unesco para ser patrimônio material, patrimônio cultural e material da humanidade já está correndo. É muito importante que movimentos como esse mantenham-se ativos e que contem com o apoio, sobretudo, do IFAM. Porque há um processo, não é só chegar lá e agir politicamente, não. É necessário que os requisitos previstos na Convenção Internacional estejam presentes. Esses requisitos são, vou dizer aqui para vocês, primeiro, transmissão de geração em geração. O gênero do patrimônio deve ser transmitido de forma contínua, mantendo-se vivo e recriado pelas comunidades ao longo do tempo. É o que mais se tem, né? Portanto, esse primeiro requisito do forró já está atendido pela convenção, pelo que é exigido pela Convenção Internacional. Segundo, identidade e identificação. O forró deve ser reconhecido pelas comunidades, grupos e indivíduos como parte integrante de sua identidade cultural. Ora, o que a gente mais fala de ser nordestino é justamente o forró, né? Eu tenho essa mania de quando viajo, faço essa pergunta, né? De que é que você acha que é mais guarda essa identidade nossa com o ser nordestino? E as pessoas ficam falando em primeiro lugar forró. Terceiro, valor universal excepcional. Isso aí é um requisito que a gente precisa trabalhar bastante, porque o forró se estabelece precisamente mais aqui no Nordeste, com algumas ramificações em vários outros lugares do mundo, e é necessário que se trabalhe esse ponto da Convenção Internacional de Paris de 2003 como um valor universal excepcional. Veja bem, o frevo existe aqui no Brasil, basicamente em Pernambuco, mas nem por isso ele deixa de ser um bem universal. Na Bahia também, né? A música baiana, ela é originária de Pernambuco. Frevo, ciranda, maracatu, caboclinho, pode estudar que você vai encontrar. Muito bem, com certeza, porque não é só o forró que está sendo tutelado. O objeto da tutela são as matrizes do forró. Não é isso? Portanto, engloba vários tipos de músicas, vários gêneros musicais que aglobar na palavra forró. É isso que está sendo trabalhado lá na França, junto à Unesco. Isso, já é do Rio Grande do Norte aí, né? Essa palavra. Eu até tentei buscar a origem da palavra forró, e a que se diz é essa mesmo, mas não há nada cientificamente que é comprovado que o forró tem este nome por conta desta festa lá que os americanos... Sem chance. Foi denominado foral pela interpretação do engenheiro da Creta Oeste quando construía a ferrovia no Nordeste. Então chegava no sábado, depois da obra, eles diziam foral, festa para todos. Todo mundo tomava banho, trocava de roupa e ia para o foral. Então esse forral ficou identificado como povo nordestino, como forró. Tem razão, tem uma certa... 8 anos antes, já tinha uma gravação com o Forró na Roça, gravado Forró na Roça, 8 anos antes do pessoal chegar aqui. Foi, né? Foi. A primeira gravação do Forró foi em 87, aí bem antes da guerra. É bom que a gente faça essas divagações aqui para a gente, afinal de contas, verificar onde é que é a origem do nome, né? Que isso é importante também. E de Forbordon, ficou Bordon, que é de falso bordão, que veio da França, foi para Portugal, depois virou forró bordão aqui, depois virou forró, e foi gravado em 37, já Forró na Roça, então não tem discussão porque tem registro. Ótimo. Essa é uma história lúdica, bonita, mas mais verdadeira, do forró. Eu concordo com você, mas de todo modo o fato é que ficou a palavra forró e tem realmente essa relação. Mais um ponto exigido pela norma internacional: participação comunitária. Vocês acham que tem participação comunitária? É o que mais tem.
né? Se a gente ir para qualquer cidadezinha, principalmente do interior do estado, do Nordeste, o que você mais vai ver são as pessoas engajadas em difundir este gênero musical. Plano de salvaguarda, isso é uma questão técnica que instruiu o processo que foi levado para o IPHAN, e o IPHAN preparou também e fez o encaminhamento certo, né? Esse plano de salvaguarda isso significa que a Unesco exige um plano concreto para proteger, promover e garantir a continuidade do forró, ensino, apoio a mestres e a documentação. E esse aqui é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, o Balaio faz com muito mérito. Eu quero, inclusive, na pessoa da presidente, pedir uma salva de palmas pelo trabalho que desenvolveu por essa instituição. É uma luta, viu? Porque eu trabalho com essa matéria do centro histórico no meu cotidiano, praticamente. De 3 anos para cá, o centro histórico era uma situação e agora está totalmente outra. Foi com esse trabalho de convencimento, de reuniões, para trazer de volta as instituições públicas que saíram daqui do centro, porque quem não é daqui de João Pessoa talvez não saiba. A prefeitura municipal era sediada aqui ao lado. E aí, há aproximadamente 20 anos, o prefeito decidiu mudar a sede para um outro bairro, levando com isso toda uma cadeia de profissionais que trabalhavam em torno dos servidores, das pessoas que prestavam serviço na prefeitura. Isso contribuiu muito para o esvaziamento do centro histórico. Um outro ponto é que muita gente foi morar em outros lugares, em outros bairros, e o que levou eu e mais outras pessoas a tentar convencer as autoridades, principalmente do Poder Executivo, era voltar para o centro histórico, ocupar o centro histórico. E nesses 20 anos, durante boa parte desses anos, quem se manteve aqui foram instituições como vocês do Balaio do Nordeste. Não quiseram sair daqui do centro histórico de jeito nenhum, estão realizando um trabalho e o fruto desse trabalho está aparecendo agora. 19 anos, né? Pronto, muito bem. Então, em 2021 houve o reconhecimento do forró como patrimônio cultural e material do Brasil. Está sendo feito um trabalho também para que mais outros estados, mais outras instituições se agrupem para fortalecer o pleito junto à Unesco. Daí porque é muito importante que esse tipo de evento seja contínuo, ele aconteça também em outros estados, porque existem representantes de outros estados aqui também, né? E agora é trazer o IPHAN já veio aqui hoje de manhã. Todas as pautas que foram tratadas trouxe o devido esclarecimento sobre a palavra-chave que você inclusive pontuou na sua fala, que é sobre o processo, né? O processo do reconhecimento como patrimônio da humanidade. Ela já está em andamento, porém há um percurso a ser cumprido, dada a uma chamada fila oficial, onde temos aí duas referências nossas, da nossa cultura, que já ocupou o lugar, embora para nós a gente já deveria ser logo. Mas tudo bem, programa-se que até 2030. Mas isso aqui, esse trabalho que foi iniciado pelo Balaio Nordeste, Dr. Omar, em 2011, e que Joana, de uma forma assim, às vezes eu penso que foi sobrenatural, porque teve percursos na estrada que o professor Henrique é testemunha, inclusive, que eram poucos que estavam caminhando lado a lado. Que se não houvesse nela a resiliência de segurar meia dúzia que estava ali com ela, não teria esses 30, 40, 50 e centenas de outros espalhados hoje pelo Brasil e pelo mundo, até porque esse intercâmbio internacional que já foi plantado pelo Balaio Nordeste no ano passado, já fez com que nós já tivéssemos este ano, nessa edição, uma representação da Alemanha, porque hoje o forró está espalhado por todo
o mundo. São mais de 40 países, não é, Del? Em torno, mais ou menos, de... mais de 50. Então já errei até no número. Mais de 50. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, antes de voltar, de passar a palavra aqui para o professor Henrique. A música, porque quando você pensa forró, você tem que ver como gênero. O forró, ele abrange a cultura de um povo que vai da alpercata do nosso querido Alfran, né, até o chapéu de couro, que vem da cultura judaica, até a escolha das roupas, que são do figurino, que é utilizado pela linda menina do Maranhão, pelo pessoal lá de Alagoas e outras aqui, que vem de uma forma tão orgulhosa representar essa cultura. No entanto, existe um viés que, para fortalecer esse movimento e agregar representações, as políticas de cultura, elas são muito importantes para trazer também as comunidades, trazer o povo a abraçar essa causa e não fazermos esse trabalho de forma isolada, como se estivéssemos querendo alimentar um defunto. Porque não é um defunto, é algo vivo, é algo que ressurge. Para você ter ideia, quando o forró foi, entre aspas, descaracterizado no Brasil, na Europa, o movimento do forró original estava crescendo lá. É como se ele encontrasse vias de sobrevivência dentro de uma esfera de movimentação que a gente diz, é sobrenatural isso. É uma coisa que mexe com a nossa árvore genealógica, mexe com nossas células, porque aqui tem cultura africana, indígena, europeia, tudo misturado. Mas hoje, qual é o maior desafio, doutor Omar, que nós temos? Eu vou falar agora, não como artista, eu vou falar como uma ex-gestora. É detectarmos dentro do setor público, na área jurídica especialmente, procuradores, advogados, que se aprofundem um pouco mais nas questões relacionadas à cultura. Por quê? Porque dentro das políticas públicas, nem sempre, salvo exceções, alguns políticos colocam essa pauta entre as prioridades, que diz que um povo que não conhece sua cultura não conhece a sua identidade. Não conhecendo a sua identidade, o seu tejo, como diz o poeta, o tejo é comprometido, e não há tejo mais bonito que da nossa aldeia. Então, a minha pergunta a você é, considerando que nós temos avançado em debates relacionados a políticas do patrimônio material e imaterial, e teve recentemente agora em Brasília, né, um encontro por uma semana para tratar sobre isso, eu considero um avanço extraordinário em favor do nosso patrimônio, e vendo-se, tratando-se da sensibilidade do marco regulatório da cultura. Por quê? Porque houve um tempo que a roubalheira era muito grande na área, por exemplo, dos profissionais de música. Então foi estabelecido que todo artista, para regular, porque era assim, na década de 90, fulano ia tocar na cidade de Alfran por 10 mil reais, eu já estou profetizando para ver se aumenta o cachê, e na cidade de Campina Grande por 80 mil reais. Então, inclusive promotores me chamavam, eu como artista, dizia, o seu valor é o mesmo em Canidé, Tomado Jeru, que é lá no Sergipe, por que fulano está tocando por 45 mil e por 15 mil em tal lugar? Eu disse, porque a lei está deixando ele fazer isso, certo? Depois criou-se as notas fiscais, só que hoje está havendo também alguns atos ilícitos de compra de notas fiscais para aumentar seus valores de mercado, sendo, portanto, desonestos. Porque quando você age com desonestidade no setor público, você é desonesto com o povo, que é o dono do dinheiro. Você pode dizer, não, mas tem dinheiro para tudo. Não é assim que a banda toca. Então, se você compactua com isso, você é desonesto. Desonesto com a sua arte, desonesto com o seu público, desonesto com sua família, desonesto com seus valores. Então, o marco regulatório, ele vem trazer um equilíbrio para que os gestores possam encontrar caminhos que valorizem o tocador de pífano, que não tem nota fiscal para comprovar o valor dele, mas o valor cultural que ele representa, ele merece, naquela apresentação, receber 10 mil reais para renovar a sua flauta, comprar uma flauta para ensinar o seu filho, ao vizinho que quer aprender a tocar. Eu estou dando pequenos exemplos. Por quê? Porque quando chega no setor jurídico, você sabe disso,
O procurador, ele é obrigado a dizer que não tem condições, não tem condição de contratar, não, porque ele não tem comprovação de valor de mercado, que o valor artístico nem sempre é considerado nesse contexto. Então, a minha pergunta ao senhor, a você é jovem, qual o seu olhar sobre essa questão e se a partir do marco regulatório da cultura há uma possibilidade também de haver uma movimentação no setor jurídico do Brasil para que tenhamos um maior número de especialistas na área jurídica para esse setor que é tão carente. Sua apresentação, sua manifestação é muito pertinente, mas é muito difícil de a gente do setor jurídico ter alguma ingerência sobre a decisão do gestor, a decisão do prefeito, né? O que acontece é que existem situações, existem eventos que os municípios pagam fortunas, verdadeiras fortunas, a alguns artistas, enquanto que outros são, que a gente chama de raiz, né? Forró raiz, ficam meio discriminados. Então fica altamente desproporcional. Claro que cada um tem uma projeção maior, outra menor, e por aí vai. O que eu estou querendo dizer é que o Brasil é muito grande, existem muitos gestores que são honestos, que trabalham e tentam pagar de uma maneira adequada aos artistas, enquanto que tem outros, a maioria dos gestores dos municípios, eu me referi somente aos municípios, que infelizmente destinam valores superfaturados e por aí vai, né? É que é muito difícil no contexto em que o Brasil está atualmente, os órgãos de fiscalização atuarem com mais eficácia, né? Porque muitas vezes a gente trabalha um trabalho imenso de investigação, um trabalho de pareceres técnicos, de ouvir pessoas como vocês, da comunidade, né? Pessoas que conhecem realmente do métier, de todo o processo, principalmente da arte musical, e aí a gente chega lá, depois de anos, o processo é julgado improcedente e ninguém é punido e por aí vai. Na realidade, o Brasil vive uma crise muito grande de impunidade, né? Então é difícil, a gente fica meio desacreditado, mas eu sou um otimista. Eu sou uma pessoa que tento fazer o meu papel enquanto cidadão, enquanto profissional, para melhorar as coisas. Aí quando tem um caso específico, eu poderia até dar uma opinião mais específica também. Mas é isso aí, eu encerro dizendo que, apesar de tudo, amorosa, a gente precisa ser otimista para difundir o forró como um gênero musical do Nordeste e, quiçá, também ser erigido à qualidade de patrimônio mundial imaterial da humanidade. Oi, pois não? Para fazer uma pergunta. Com relação a esses cachês exorbitantes, que lá na nossa cidade, Maceió, cidade de Alagoas, é um absurdo. Quando o prefeito contrata o Hélio Safadão por R$1 milhão, contrata outro de forró por 2 milhões. Então eu procurei lá no promotor público para perguntar se isso era legal. Então eu vi que ele fosse isso. Ele me passou. A senhora tem como provar que o prefeito está desviando recursos de algum setor para pagar esse cachê? Eu disse, não, eu não posso chegar no rádio, na televisão, e dizer que o prefeito está desviando dinheiro de algum canto, se eu não tenho como provar. Aí ele me disse, então o prefeito ele está dentro da lei, totalmente coberto, porque a lei de licitação permite que ele, baseado no desejo da comunidade e ver a festa daquele artista que ela não pode pagar, se ele quer fazer um particular, contratar um artista desse nível de cachê. Aí vem a questão. Existe também, lá na minha cidade, por exemplo, uma lei, foi o vereador lá que apresentou, que era obrigado que o dinheiro da prefeitura fosse pago, pelo menos 70% disso, aos músicos locais. Só que
esse daí também foi barrado no Supremo. Por quê? Porque a Constituição diz muito claramente que a lei tem que ser igual para todos. E na hora que existe uma lei que diz assim, eu só posso contratar pessoas de Maceió, 70% ela está discriminando brasileiros. E todos os brasileiros são iguais perante a lei. Então, eu pergunto, existiria um caminho, porque é o único caminho que a gente tinha que... Aí o promotor me disse, a senhora tem que tentar uma tentativa política, com base no argumento, conversar com o prefeito, tentar convencê-lo. Então, a minha pergunta é, seria possível uma lei, alguma coisa que a gente pudesse barrar isso, já que é inconstitucional? Já que é inconstitucional, é possível? Eu acho que isso é um bom tema para a gente conversar com nossos parlamentares. O que acontece é que... Criar um limite, por exemplo. Eu acho muito pertinente a sua sugestão. O que acontece é que essa vigilância vai depender da atuação de cada promotor, das autoridades locais, porque a gente sabe que tem promotor, tem juiz, tem procurador e tem qualquer tipo de profissional, qualquer ramo, sobretudo na área de fiscalização, e existem também outros profissionais. Então, tem profissional que é atualmente interessado, tem profissional que só está preocupado mesmo em receber no final do mês aquele dinheiro e pronto. Entendeu? Lamentavelmente é assim, dentro de um saco de profissionais, existem aqueles mais dedicados, outros medianos e aqueles outros que não estão muito interessados. Então, se você encontrar um procurador ou qualquer outra autoridade que, rapaz, é mesmo, eu vou investigar isso, ele consegue. Ontem mesmo eu vi uma decisão recente aqui, não sei dizer exatamente onde, que o promotor de justiça ajuizou uma ação e o juiz julgou procedente para limitar a quantidade de pessoas que eram contratadas pela prefeitura. Então é mais ou menos aí. É um caso similar que vai depender muito de quem? Da atuação local. Sim, pois não. Só para complementar, já que entrou nesse assunto aí dos cachês, que eu acho importante a gente abordar, até porque existem as motivações pelas quais a gente está se reunindo em prol. Alguém aumente aí o volume do microfone de dentro, por favor? Em prol do forró e da nossa cultura. Lá eu lutei com a lei das Afunas, acho que foi um dos primeiros movimentos, né, junto com o Zé Vitor já falecido, a gente conseguiu aprovar uma lei que previa 70% do recurso de um evento para a contratação de artistas destinado para os artistas voltados para aquela cultura. O final é que a lei não Só baianos ou de qualquer lugar? Artistas baianos e ligados àquela cultura. Entendi. A lei não foi regulamentada, então a gente perdeu, voltou para o zero. Respondendo a pergunta dela, só existe uma saída. A gente ouviu agora, tem um movimento que todo mundo está acompanhando aqui, provavelmente, no Nordeste inteiro, que é esse movimento dos prefeitos dizendo que não tem condições mais de contratar artistas tão caros, pois, em boa parte da conversa para boi dormir, são os mesmos prefeitos que pegaram os cachês que eram 70 mil e botaram 700, e os que eram de 100 estão de 1 milhão. Os mesmos caras estão dizendo, isso é um absurdo, a gente não aguenta mais. Detalhe, se eles continuarem contratando os artistas de 700 e não tiverem um olhar para a cultura, vai ter um dado zero, porque vai continuar a mesma coisa. A única coisa que pode fortalecer o nosso movimento são esses encontros que a gente está fazendo aqui, e não devem mudar depois que a gente conseguiu o registro, porque afinal de contas, graças à dona Joana e toda uma cadeia de parceiros, a gente conseguiu o título de patrimônio brasileiro na luta para virar patrimônio da humanidade, mas de nada vai adiantar se a gente não conseguir continuar se reunindo e se fortalecendo. E mais do que isso, só para finalizar, entrando nesse assunto que você tocou aí da lei, a lei 8666 já era ruim. Aí veio a lei 1433, que é pior, porque ela diz que você, para ser contratado, você precisa ter 3 notas. E você tem 2 problemas gravíssimos aí, que a lei veio. E não duvidem não, a gente precisa se organizar para a gente colar, principalmente nos políticos. Por quê? Os caras, às vezes, como fizeram com a aprovação da lei da gente lá, que não foi regulamentada, eles fazem uma lei que
aparentemente está resolvendo um problema e está criando um problema para a gente às vezes passa despercebido. A Lei 14.133 diz que você tem que ter 3 notas. Para um pobre coitado que está começando a carreira, ele não começa nunca. Tem uma trava que ele não começa nunca, porque ele nunca vai ter 3 notas para fazer o primeiro show. Ele não faz o primeiro show nunca, ele morre tentando fazer o primeiro show e não faz porque ele tem as benditas 3 notas. Pelo menos é a prática ao ele tentar abordar uma prefeitura para entrar para fazer um show. Esse é o discurso, essa é a situação. E para os caras que estão com shows de 700 e de 800 e de 1 milhão, que agora já tinha gente pedindo 2 milhões e 200 para fazer um show, o que é que acontece? Os caras estão nas grandes produtoras. As grandes produtoras vendem 10 shows de uma vez. O cara, basta ele vender 4. Ele bota o cara em 4 lugares para 1, 2 e 3. Ele manda para 1, 2 e 3 para 4 ele manda a nota de 1, 2 e 3. Para 3 ele manda a nota de 1, 2 e 4. Para 2 ele manda 1, 3 e 4 e por assim e daí para diante. Então a situação foi toda montada nessa lei para facilitar a vida de quem está montado na grana, está se apoderando dessas festas, e quem tem uma estrutura já profissional que divide o bolo com alguém, e para quem está começando para a cultura continua tudo difícil e cada vez mais difícil. A iniciativa lá na Bahia foi, na última reunião que nós tivemos lá, eu procurei um deputado, né, o Zé Neto, que foi o cara que pediu para que, né, levou a Lula aquele projeto para que o forró fosse reconhecido como manifestação cultural nacional, que também reforça toda essa nossa caminhada, e pedi a ele, a gente precisa juntar mais deputados, criar um movimento para a gente modificar essa lei, para a gente sentar com pessoas, com especialistas, com pessoas sensíveis que realmente tragam uma realidade que favoreça e que dê a mínima chance para os verdadeiros representantes da cultura. A lei, do jeito que ela está, ela só facilita para quem já está lá em cima, ela dificulta praticamente, ela deixa impossível a situação. E para a gente é importante, para só finalizar, para a gente só tem um caminho, que é fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente se reunir mais, cobrar dos políticos, porque afinal de contas a gente às vezes fica falando parabéns para você por você conseguir uma autossuficiência no seu evento, mas a gente não deve abrir mão nunca da gente cobrar dos políticos, porque é a gente, o dinheiro que eles administram é nosso e quem paga o salário deles é a gente também. É isso aí, Dani. Para complementar uma coisa importante aqui, para passar a palavra para o Fran, tá? Eu vou seguir a fila, passa para o Fran, depois ele passa para você. Vou dar um exemplo pontual para vocês. Em 2013 a 2016, eu atuei como diretora de arte e cultura da Fundação Cultural da cidade de Aracaju. O cachê de um trio pé de serra de R$500. Eu consegui apresentar junto à Procuradoria uma justificativa técnica que eu, como diretora de arte e cultura, eu tenho respaldo legal para levar ao conhecimento jurídico porque aquele produto precisa ser pago aquele valor. E eu aumentei de R$500 para R$3.000 e mostrei que há mais de 20 anos era o valor que o poder público pagava a um trio pé de serra. Em 2013 e 2016, já tinha artistas que ganhavam 3.000, já estava ganhando 5. Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. Quando eu fui atuar como gestora estadual, como presidente da fundação do governo, criamos um edital justificando o tempo da pandemia, trazendo a justificativa junto ao setor do diretor de arte e cultura, que era o meu braço direito, e apresentamos a justificativa do que estava prejudicando os profissionais da cultura do estado de Sergipe. Hoje nós temos forrozeiros com grupos de 8, de 12, de 16, recebendo cachê por show de 8.000, de 12.000, de 20.000, de 30.000 e de 40.000. Isso é uma conquista, no meu ponto de vista, dada a experiência que eu tenho acompanhado em outros estados, que serve pelo menos como norte para se debater e levar o conhecimento de outros políticos, de outros lugares,
para que tenham boa vontade de implantar isso no mercado, porque é essa sobrevida, é esse estímulo, é esse incentivo. Quando o forrozeiro toca, o bolo tradicional é vendido. Quando o forrozeiro toca, a roupa quadriculada é vendida, o chapéu de couro é vendido. Há uma interação e uma movimentação na cadeia produtiva incrível, que é necessário que seja debatida. Essa fala de Bel sobre esse viés, e como bem colocou o doutor Omar, tanto de convencer o gestor público, também passa por nós, também passa pela gente. Joana é aquele passarinho de asas gigantes que vai lá carregando a gente nas asas, mas é só Joana, vocês estão entendendo? Às vezes Henrique vai, às vezes alguém a acompanha, mas é a voz de Joana que por enquanto está ecoando. Agora imagina isso se multiplicando em todos os estados, a gente batendo na tecla, que a gente diz, só vai ser reconhecido como patrimônio da humanidade só em 2030. Poxa, gente, nós já somos patrimônio do Brasil. Já é motivo para se debater políticas de cultura, que é o tema desse debate agora, sobre patrimônio imaterial, sobre lei dos mestres, sobre preservação e valorização desses cidadãos, na esfera dos habitais da lei dos mestres, lá em Sergipe. Por enquanto está pouco, são só 5 por ano que são eleitos, mas eles recebem 2 salários mínimos até morrer. Essa valorização também é importante, mas é necessário também que se encontrem mecanismos, como foi bem colocado pelo professor Henrique hoje pela manhã, que já cobrou aqui do IFAM um apoio sobre a Casa do Forró. Joana, estratégia, ela pede, o nome dela é Joana Pedir. Ela já aproveitou para pedir a eles apadrinhamento para receber um espaço de ampliação, que ela diz, olha o tamanho que eu estou recebendo o povo, um em cima do outro, estratégico. Ela botou a gente aqui de estratégia, pois a gente na colmeia para ganhar o abelhau todo. Tudo isso são estratégias e ações pontuais. E, por fim, para passar a palavra para o doutor Vaidi, em seguida porque o Henrique a gente deixa por último, porque ele pega tudo, enxuga e bota no balão, enxuga, e a gente sai tudo com a aula na cabeça. Esses debates aqui, amados, é também para estimular a cabeça de vocês, enquanto vocês estão nos ouvindo, a cabeça de vocês está processando. Eu vou fazer assim, eu vou pegar isso aqui, vou fazer desse jeito no meu estado, que aqui tem representação da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Ceará, da Alemanha. A Paraíba está aqui em peso. E tem mais alguém de outro lugar que eu porventura não tenha? Sergipe, terra dos meus encantos, saindo por todo lado e nem um deixa por todo canto. Então, e a política de cultura, doutor Omar, ela passa de uma maneira muito importante, veja bem, por um suporte jurídico. Porque às vezes, quando ele fez aquela pergunta, é porque às vezes a gente vai se perguntar algo, às vezes a um advogado, colegas, eu tenho muitos, e ele diz, Amorosa, eu não tenho especialidade no assunto. Vocês estão compreendendo? Então, o marco regulatório, ele pode ser um ponto que pode trazer um debate flexível, até que se mude essa cláusula, muito esse inciso, não sei bem juridicamente, no juridiquês qual a palavra, o termo correto, não é dentro da lei esse assunto pontual, mas considerar, além da questão de uma possível nota para quem opera e atua profissionalmente, mas pondo dentro da lei o adendo que aqueles que tiverem uma relevância cultural reconhecida por entidades, através da crítica especializada, etc., devem ser considerados de acordo com o posicionamento, exemplo, do Conselho de Cultura, de quem for um diretor de arte e cultura, está me entendendo? Respaldando documentalmente aquela referência para que se possa dar a esses trabalhadores, esses brincantes, fazedores e mantenedores da nossa salvaguarda, a valorização devida no contexto financeiro, sim, porque sem dinheiro ninguém vai a lugar nenhum. Eu vim de Sergipe de carona,
faz dela, teve que pagar, disse que vai dividir, mas ele não deixa a gente dividir. Porque eu conheço ele. Eu conheço ele. Mas vocês estão entendendo, até para sair de um estado para o outro, se você não pagou a conta, alguém pagou para você. Isso aqui teve despesa, então não tem como fazer cultura. Ninguém vende negócio de dizer, olha gente, vamos planar e viver cultura sem dinheiro. Não tem como, gente. O que move o mundo é o vil metal. E é necessário que a gente busque, dentro dessa esfera, o direito devido. Eu vou passar ao Fran, talvez ele tenha alguma pergunta a fazer, doutor Omar. Boa tarde. Boa tarde, tá? Tá ouvindo? Ah, não. Dá para ouvir, mas o Fran gosta de ser ouvido. É importante, querida companheira Antônia Moraes, senão não tem debate. Deixa eu dizer, essa questão que foi discutida aqui, inclusive da fala de Del, que foi muito pertinente, ela é uma questão que a gente vem lidando desde que eu entrei no fórum em 2017, Dona Joana vem fazendo essas instigações, e a gente inclusive trabalhou num texto aí de um projeto de lei para regulamentar as contratações. Inclusive está lá em Brasília, assinado por umas 10 ou mais associações do Brasil todo, e está lá no gabinete da deputada Jandira Pegado. A gente terminou isso lá em Salvador no dia 8 de agosto, quando estava tendo fórum lá do Forró de Raiz. 7, 8 e 9 de agosto. 7, 8 e 9, mas no dia 8 especificamente a gente foi dormir mais de meia-noite, trabalhando, eu, Tereza, doutor Ricardo, Joana roncando do lado aqui, mas de vez em quando ela acordava e dizia, não é assim. E aí foi terminado esse processo, e aí, amor, uma das coisas... Foi ano passado. E aí uma das coisas que é importante discutir, que Del falou aí sobre o negócio da 14.133, isso é 2021, essa lei dela já nasceu sendo descumprida, porque nasceu no meio da pandemia, e aí no meio da pandemia ninguém tocou. Se todo mundo passou 2 anos sem atuar, como é que você ia ter os comprovos? Então, amor, eu estou dizendo isso a você para dizer que existem 2 sistemas, um oficial e um não oficial. E a fraude corre solta. A prova é a lei 14.133, porque sem comprove, eu costumo dizer que na pandemia a atividade artística no Brasil morreu para nunca mais ser reestruturada. Por quê? Porque sem as notas, como é que você vai ser contratado? É impossível. Eu estou falando do ponto de vista matemático. Se você pressupõe que tem que ter as notas, mas se você passou 2 anos sem nota, como é que você tem as notas? Alguém emitiu nota fria, com toda certeza. E aí o que eu quero dizer com isso é que nesse projeto de lei que a gente elaborou, esse tempo mínimo de validade de um comprove, de uma nota fiscal, é 5 anos no caso natural, sem pandemia, sem nada. Se tiver pandemia, esse tempo se estende. E aí que é um tempo razoável, porque inclusive todos os documentos fiscais eles valem por 5 anos. Imposto de renda, água, luz, tudo isso vale por 5 anos. Por que na comprovação do artista não vale? Tem um lugar que exige só de 1 ano. Não, aqui na Paraíba são 6 meses em alguns casos. Então, como é que o artista vai existir? E o forrozeiro, que praticamente só trabalha no Senado. Estratégia de exclusão. Então, esse debate, pessoal, ele precisa ser feito de forma muito consciente e a gente tem que ter a consciência daquilo que foi discutido aqui hoje de manhã, né? A gente tem que provocar. Porque as leis, elas são feitas sempre para favorecer os favorecidos. E aí, nesse processo, a Rouanet está assim, quando inclusive questionou essa questão do artigo 18, o pessoal do Ministério, o próprio gerente da CEFIC, botou a cara para mim lá em Salvador, naquele dia em Salvador, tive com ele lá 1 hora conversando com o Emílio Menezes. Ele disse, velho, como é que a gente vai fiscalizar isso? Eu digo, velho, o problema é seu, porque você é o gestor da lei. Só que a lei está sendo cumprida, nunca foi, e no dia que for, vamos ter recursos para os detentores verdadeiros da cultura. Porque qual é o sentido que tem você para um São João lá, por exemplo, em Santa Luzia, 46 milhões, Campina Grande não sei quantos milhões, e não fica dinheiro nenhum para o forrozeiro. Tem lá o artista que ganha 1.200.000 no show, e tem um trio que ganha 850. Lá em Campina Grande 850 depois da nossa luta com foto, que era R$500, ele subiu para 850, mano. 850. E continua R$850. Não, de Campina Grande. Não, Santa Luzia foi falado aqui hoje de manhã que é em torno de 46 milhões. Foi falado pela própria secretária de Cultura. De Campina Grande é em torno disso, 45, 46 milhões. E tudo com dinheiro público, porque, por exemplo, a cervejaria que entra lá no Parque do Povo para ter exclusividade para vender cerveja, ela não está tirando 1 centavo no bolso, porque tudo é isentado fiscalmente. 100%. Então ela vende a cerveja lá a R$10 a latinha, quando no supermercado é 2. E tudo dinheiro público, porque ela não bota 1 centavo dela. Ela tem lá a marca dela
divulgada durante 30, 40 dias, mas ela não coloca um centavo, porque o dinheiro que entra é devolvido no imposto. 100%, cara. É um negócio assim que é coisa assim pra gente ficar assim, olha, meu Deus, esse mundo existe, Del. Por pobre é que é pra lascar, né? 500 conto, 600 conto, 850 reais e não tem sequer um lugar para você tomar água, porque no Parque do Povo mesmo, até as ilhas que existem hoje não existe mais, é só um lugarzinho lá cercado de plástico, porque se chover não molha os instrumentos. É uma coisa assim absurda, mano. Absurdo. Você está convidado aí que assim, pode ficar lá em casa, você não vai comer, pagar nada não. Tem café, tem pamonha, tem leite. Eu vou pedir a vocês só uma coisa para a gente ser bem prático. Quando vocês forem falar, diga, sou fulano de tal, representando tal, porque como está gravando, tudo isso é documento, tá bom? E quem quiser falar mais, aí eu anoto aqui o nome para seguir a ordem. Vou fazer um pequeno relato. Não esqueça do professor aqui, tá? Sejam breves nas considerações opinativas. Tem uma pergunta bem prática, assim, digamos que viesse a solução, né? Alguém vem com um projeto, com a ideia e fala, a solução está aqui prontinha, é só botar em execução. Isso seria posto em execução também? Porque assim, a gente está falando de um problema como se a gente quisesse inventar a roda aqui, né? Porque assim, como que as cidades europeias mantiveram que suas crianças continuassem tocando violino, continuassem tendo acesso à música clássica, né? Que é o que vem deles e tal. Não é assim por acaso, também não é, vocês estão brigando ali para conseguir dinheiro para o violino. Não, isso é de base, entendeu? Assim, essa ONG é tudo que a dona Joana criou, a diferença é que os países europeus, etc., os que dominam o mundo, né, que chegaram primeiro roubando tudo, eles têm mais velhos, têm mais anos de cidadania, de democracia, etc. Então essas ONGs, como a de Dona Joana, já tem mais de 100 anos, mais de 200 anos, entendeu? Então elas já são bem fincadas no governo, né? Então assim, outras culturas já mostraram como preservar a cultura deles, né? Fazendo esse investimento de base, para que as crianças tenham acesso à instrumentação, à cultura, etc. Ou seja, a gente está discutindo sobre coisas que já têm a solução. Por exemplo, na França, né? Como é que é o sistema lá? Tem tal de um órgão, como se fosse o Ministério da Cultura, só que é um órgão que chama MILI 2000. O que ele faz? Se você é um músico, artista, você se registra lá, ele sendo um órgão estatal, reconhecido, ele conhece todas as casas de cultura que tem no país, todos os palcos, todas as festas. E eles, que já têm passado por esse processo que a gente está passando aqui agora, eles falam, a gente tem que preservar a nossa cultura, senão vai morrer. Já passaram por esse processo e viram que é só uma questão de organização, de registrar o artista. O artista fala, eu faço isso, isso, aquilo, outro. Aí o órgão vê, que interessante, a gente tem todos esses palcos espalhados aqui. E você, como artista, você recebe já um salário, toma aqui na sua mão. E quando você fizer tantos shows, você recebe até mais. Você tem que fazer um mínimo de shows, 90 shows por ano. E onde você vai fazer os shows? Aqui, aquele ano. Então o artista já no começo do ano já recebe o trajetório todo dia que ele vai fazer. E qualquer trabalho extra que ele fizer, mais dinheiro no bolso dele. Então ele já está segurado por esse órgão, entendeu? Que já organiza toda a vida do cara, paga ali o transporte, paga tudo. E eles fazem isso simplesmente para que a França, a Alemanha, continue sendo aquilo. Porque senão ia vir os americanos, que é todo Hollywood, não sei o que, e influenciar todo mundo lá. E é isso que está faltando, assim, no Brasil está faltando esse anos de experiência que a gente está construindo aqui agora para se criar esse órgão, que é o que vai resolver tudo no final, essa organização central, né? Então, assim, realmente a discussão aqui que a gente já tem a solução, que seria essa estrutura de base que cuida do artista, né? Que aí que organiza tudo do começo ao fim. O artista não tem que ficar cuidando de organização, brigando com o outro, tentando pegar mais dinheiro ou menos. Ele tem que cuidar da sua criatividade, passar o melhor que ele tem de si para o povo. Entendeu? A gente está num momento que a gente, como artista, a gente tem que brigar com todos e tudo para a gente poder passar a alegria para o povo. É muito contraditório tudo. No final dos finais, a solução já está aí. É só observar a política dos países que funcionam, que até mesmo instrumentos são, ao meu ver, chatos, né? As crianças estão aprendendo a roda por aí, entendeu? Então, assim,
Eu não sei como isso não funcionaria no Brasil, sendo que já tem um povo tão criativo, tão assim, intrincado com o instrumento, com a cultura, com dança e tudo mais, e que falta uma simples organização. E foi observando essas organizações que a gente construiu a organização Forró House. É simplesmente nesse sentido, é uma organização que está aí para cuidar do artista da mesma forma como a gente observou que eles fazem na Europa. Eu só queria passar mais uma coisa que eu achei uma bolsa aí perdida ali fora, do Matheus França dos Santos. Era o tabequeiro, eu estava procurando a mochila Ah, dele. estava perdida ali fora, por favor, vou pegar para dar para a pessoa. Doutor Omar, quero te responder. Me dá um que eu dou para a Joana. Joana. Mas só uma pergunta assim, né? Se já tem a solução, por que a gente não usa essa experiência que já está aí, tudo feitinho para simplesmente executar? É importante as suas considerações, porque a gente vai fazendo a reflexão, vendo onde é que se aplicaria ela, né? O modelo de gestão política do Brasil hoje não é mais centralizado pela União. Hoje há uma descentralização, portanto, é Estado e município. Na ordem, em primeiro lugar, quando o artista necessitar apresentar a sua obra ou se inscrever no edital, porque eu acho que a seleção é feita por editais, não é isso? Mas ele tá Os editais brincando, são- não vai ser. Isso. Aí o artista, o interessado, precisa estar atento a esses programas locais. Portanto, em primeiro lugar, o artista precisa ter uma certa proximidade com quem faz a cultura governamental local, ou seja, aqui em João Pessoa, prefeitura de João Pessoa, no interior também, algumas cidades do interior não têm secretaria municipal, portanto o artista precisa manifestar o seu interesse. Mas, Então, por em exemplo, resumo, o modelo é descentralizado no Brasil. Mas, por exemplo, os artistas do norte, nordeste, é muito difícil ver eles tocando lá no sudeste. Ou seja, por que não tem uma organização brasileira que arruma tudo isso aí dos artistas para causar todo esse, espalhar todo mundo, que aí teria trabalho para todo mundo, não ia ter esse preconceito do sul do sudeste com o nordeste, que ia ter mais interação entre todo mundo, entre as culturas. Então, assim, é uma questão de tomar vergonha na cara, assim, eu fico um pouco assim de entender, porque simplesmente a solução já tem, outros países já implementaram ela. O Brasil ficou olhando assim, simplesmente que tem muita gente enfiando dinheiro no bolso através dessa estrutura quebrada, né? Que aí quebrada começa a desviar, vai cair aqui no meu bolso aqui agora. Então assim, mas digamos assim, nós aqui, todo mundo entendeu, caramba, tem a solução. Como é que faz para implementá-la? Porque a solução já existe. A gente está falando dos problemas, todas as folhas do problema, mas a raiz do problema já foi resolvida pelos outros países e tem um formato, né? E por que não implementa? O que falta para que isso seja implementado? É uma vontade do Lula, uma vontade do governo, de alguém lá de cima falar, caramba, vamos terminar com isso daqui. Seria mesmo assim, conversa aqui do povo mesmo, da gente se reunir 300 vezes para aí, então alguém lá de cima falar, vamos ajudar eles. O que falta para que isso realmente vire realidade? Então, deixa eu só dizer, nesse projeto de lei que está lá em Brasília, que a gente fez aí ao longo de anos, é previsto que todas as contratações elas sejam via edital e que exista uma plataforma nacional onde o artista se cadastra nessa plataforma e ele, com um clique ele se inscreve em qualquer dos editais. Então a previsão é essa. Se isso vai acontecer, eu acredito que não. Sabe por quê? Porque no Brasil existe uma máfia gigantesca entre políticos, empresários e artistas que faz com que só os grandes tenham vez. E aí, meu velho, deixa eu só dizer uma coisa a você. Vai mexer no bolso dos políticos. Viu? Por que está o movimento lá na Bahia, Del, com 700 mil de cachê? Porque o orçamento secreto acabou. A resposta é essa, velho. Estava entrando dinheiro lá a rodo, sem ninguém saber. E aí o que acontece? Desvios mafiosos gigantescos. Tem casos de contratações no Brasil em que o artista ganhou 1/30 do cachê. Você acredita nisso? Tem documentado isso. Viu? Então, essa é a realidade do Brasil. Quando é que isso vai ser resolvido? Quando a gente fizer, talvez, esse projeto de lei por iniciativa popular, porque politicamente ele não vai sair da gaveta. Eu tenho certeza disso.
vou dar a fala agora para a Maricete. Você vai querer falar, Joana? É um relato. Só ela. Passo para a nossa presidente, e para a gente ganhar tempo, a Joana, ela é disciplinada, depois a gente quer abrir para quem quiser falar mais. Eu vou passar a palavra para o professor Fernando, porque o nosso querido Henrique, aliás, Henrique Sampaio, porque eu sei que ele vai contextualizar muitas coisas que ficam permeando. É incrível. Todos os encontros nossos, todos, a gente sempre mergulha nessa pauta, porque é uma das áreas que mais machuca, que mais deixa todos tristes, porque todo mundo quer dar o seu melhor, mas às vezes não sente o feedback que essas organizações, essas associações que poderiam fazer programação durante todo o ano, não apenas na capital, mas pelo interior, em todas as regiões, se tivessem o suporte político e financeiro que precisam, né, para fazer com que esse forró não seja visto com um olhar, como ele bem coloca, de preconceito, mas de interação, de intercâmbio entre regiões, né, e não havendo separatismo, como se o forró, tendo uma liderança no Brasil, está sendo tomado por quem está lá na Europa. Ao contrário, todo o trabalho que for feito aqui vai respingar positivamente lá, se tiver resultado aqui. Porque o nosso desejo é que esse intercâmbio aconteça, que essa interação se fortaleça, que esses recursos cheguem, que chegue na ponta, porque se não chegar na ponta, não cumprir o seu papel, e a gente possa, nos próximos encontros, quem sabe, celebrar. Vou passar para nossa querida Marisete, que é a presidente da associação lá no estado da Bahia. Como foi falado em nota fiscal, é só um pequeno relato. Fizemos um fórum em agosto. A Joana estava lá, o Frank e outras pessoas. E você também estava lá. Você também. Aquele fórum foi 2 emendas, mas emendas carimbadas, destinadas, estava lá no ofício para que era que esse dinheiro. Impositiva, emenda Impositiva, carimbada. Só que, para eu protocolar esses documentos, o dinheiro já estava nos cofres do governo. Para protocolar esses documentos, cadê a nota fiscal? Cadê a comprovação de que a associação já fez outros eventos do tamanho desse maior? Não vai fazer o primeiro nunca, esse é o primeiro. E agora? Eu quebrei o pau naquela situação. O São Paulo que já foi. Olha, se eu não fizer, a imprensa vai saber por que eu não fiz. O dinheiro está aqui e não é de vocês. E agora? Não vai fazer nunca, só porque eu nunca fiz um evento maior que esse. Você conseguiu fazer? Fiz. Você estava lá e recebeu. Fiz e poder protocolar os documentos. Você vai ter que dizer que me conhece há mais de 20 anos. E que eu tenho caráter, que eu não tenho contra de ninguém. Já que eu não sei, falei assim com isso, já que eu não sei, e o dinheiro é da associação para realizar o fórum. Vai voltar para os cofres do governo, vai voltar para Brasília? Se for deputado da Bahia, o dinheiro vem para cá para fazer isso? Eu passei meia hora lá brigando, ele fez, calma, você vai fazer seu evento. Na mesma hora ele autorizou, protocolar meus documentos, e a gente fez isso, e pagou, e eu paguei a todo mundo, já presta conta. Sem uma nota fiscal anterior. Olha aí, agora você veja, ela foi a diretora, com a banda linda dela, do Pisol, para receber o que era de direito. Vou falar, escutem bem, presta atenção. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente, ela vai fazer as pontuações. Em seguida, eu passo a palavra para Henrique. Henrique falará, nós selecionamos as pessoas para falar e finalizamos para fazermos o cortejo, que são 5 a 10 minutos caminhando, tá bom? Então, gente, vamos seguir o protocolo que eu tenho para passar. Boa tarde. Eu quero tomar por parte, porque é muito importante a gente ouvir. E nós estamos aqui muito ansiosos para tomar decisões, que esse momento é um momento assim histórico, mas o povo está muito sofrido com essas atitudes de justiça social, de economia, e a gente precisa tomar um rumo para se sentir útil, porque da forma como está indo,
todas as pessoas que trabalham com a música, ela está sendo depreciada. Não é uma profissão, parece que não é, parece que não tem formação, parece que não tem qualificação. Então a gente precisa achar uma saída. Eu estou aqui para provocar. Eu acho que agora tem que encontrar uma saída para uma lei, uma eficiência, alguma coisa eficiente, que a gente não precisa estar burlando. É isso que acontece no Brasil. Então as pessoas honestas está difícil de viver. Porque para que você, acabamos de ouvir o relato aqui, que para você começar a trabalhar com cachê digno, você tem que achar uma maneira de burlar a lei. Primeiro cachê você nunca vai ter, porque não tem o primeiro emprego. A segunda proposta, depois que eu fizer o cachê do primeiro emprego, vamos pensar que é o básico do básico. 3 mil foi uma das propostas que eu fiz há 10 anos atrás, e ele nem se mantém, está piorando. Então, era R$1.000 para cada pessoa. 3, um trio, 5 era para um quinteto. Começamos a pensar numa pessoa que fosse fazer uma brincadeira, R$1.000 para cada. Depois de 5, passaria a ascender mais. E aí, quem tem 20 anos de carreira vai viver com esse rodízio? Todo ano meu cachê? Nunca vai crescer? O processo que existe no Brasil, né? Um ano o salário mínimo aumenta 5 centavos, no outro 10 centavos, e fica assim. Mas nem isso na cultura tem, nem isso. A gente não tem poder recorrer. Então eu venho pensando muito e pedindo assim apoio às autoridades para a gente estudar um mecanismo de proteger, ou do Ministério do Trabalho, no Ministério Público Federal, em algum canto, a gente tem que sentar para discutir que tipo de política a gente precisa. Já fui falar com a ministra Margarete, não é aqui, João. A gente vai achar um caminho. Vamos pensar. Daí eu fui para o IFAM. Qual foi a resposta da ministra? Não é aqui esse caminho. Nós vamos pensar. Fui para o IFAM. Não é aqui esse caminho. Não podemos. Aí eu fiz 2 denúncias no Ministério Público. Não tem prova. Não tem prova, não se faz. Por que não tem prova? Porque o artista, ele vai... Eu tenho uma prova viva, porque eu fui pessoalmente em Campina Grande, levei 5 artistas. Existe um contrato feito, coletivo. Eu estou voltando para explicar. Então, se eu chego lá e digo, tenho 5 artistas, um já faz 15 anos de carreira, está com cachê 20 mil, o outro começou agora é 5, é 3, aí, mas eu só tenho isso aqui. Eu estou pagando R$800 a pegar o carro. Entendeu? Então, isso não é permitido mais. Eu acho que é um absurdo a gente ter que escutar um negócio desse. Aí tem mais outro. Qual é a prova que esse artista pode ter se ele tem 5 anos de carreira, 10, não sei o quê? É um currículo. Como é que ele seleciona um artista? Você leva um CD, gravou em qualquer canto, até eu com essa voz de boca fechada, eu acho que eu também era contemplada. Porque se eu gravar em qualquer estúdio aí com o IA, vai ficar lindo, maravilhoso. E como é que eu avalio essa profissão? Como? Porque ele diz assim, deixa aí que ele vai escutar, num dia eu seleciono. Se tem 50 mil lá, vamos pensar que seja 10. Eu já estou sendo generosa. Mas a gente precisa encontrar um regulamento. Alguma coisa que a gente tenha segurança de dizer. Eu comecei ontem, eu posso dizer que é o primeiro emprego. Mas se eu tiver 50 anos de carreira, eu provo que eu tenho 50 anos de carreira, eu mereço isso. E ainda por cima, tem um que tem um diploma, o outro que não estudou, o outro que pegou na rua, assim, vamos fazer um trio de forró, vamos. Tu toca o quê? Triângulo, o outro toca o quê? Sanfona. Vamos fazer agora? Vamos. É toca no São João. Então, são critérios que eu venho lutando, tocando, para que a gente possa ter um regulamento em todo o Brasil. Apesar de que o Estado é quem cuida disso, mas existe uma forma, que a minha pergunta volta, de como sentar com os juristas
para a gente discutir o mecanismo de trabalho formal, porque isso é um trabalho. Tem uns que passam 10 anos na universidade, voltam, aí não quer ser sanfoneiro porque vai ganhar R$500. Os outros estudam em casa, mesmo horas a fio, discutindo forró, criando um mecanismo para melhorar a produção, e outros não fazem porque não tem acesso. A minha provocação sempre é: vamos achar um modo de viver dos profissionais. A gente tem que encontrar isso, porque é uma falta de respeito muito grande com os artistas, com os profissionais dessa carreira, que não é só quem canta, quem toca, é quem produz também. Porque o artista ele não tem condição de tocar, cantar, produzir, vender. Então essa cadeia precisa ser unificada e organizada. Isso é uma provocação que estou colocando aqui para uma reflexão, onde a gente vai terminar com esse fórum, discutindo essa política pública para os artistas, não é só para o forró, é para o trabalho de verdade. Aplauso para a nossa presidente. Rapidamente, Tereza pediu uma fala rapidamente, mas eu gostaria de identificar as pessoas que vieram agora na parte vespertina. É o grupo... Maria Cangaceira. Como? Maria Cangaceira. Maria Cangaceira de onde? Da Paraíba. Paraíba, cidade. João Pessoa, aplausos para as meninas. Maria Cangaceira. Tem lugar para elas sentarem por aí, gente? Acolha, se tiver cadeira. Tem mais alguém que chegou agora à tarde? Olha, tem cadeiras ali, meninas, por favor. Sejam muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra para a Tereza Cioli. Vocês sabem que é autoridade, né, gente? Eu não posso quebrar a hierarquia. Desculpa aí, viu, pessoal? Eu passei na frente ali. Tereza Cioli, de Recife, Pernambuco. Vê bem, eu vou dar só um exemplo de Recife. Em Recife, o menor cachê, tanto na prefeitura do Recife como no governo, nosso governo passa um pouquinho, é de R$5.000, R$5.040. Tivemos um aumento de cachê em 2020, assim que o prefeito novo entrou, que ele está no segundo mandato agora, ele entrou dando um aumento de cachê de 50% aos artistas. Ele entrou em 2022, aí 23, 24, ele fracionou 15%, quem ganhava mais, o valor foi menor, quem ganhava menos, o valor foi maior, o percentual foi maior. Então todos tiveram esse aumento de cachê de 50% na prefeitura do Recife, em Recife. E agora vamos ter outra reunião e eu vou pedir a ele mais um aumento de 50%, já que ele vai sair, né? E vamos pedir outro aumento de 50%, porque já defasou. Então, no governo do Estado, existe uma comissão julgadora lá, uma comissão que julga, viu, amorosa? Uma comissão que julga o artista no governo do Estado, o artista que está começando, o artista novo que está começando. Então, esse artista novo que está começando, ele já tocou em barzinho, ele já fez shows privados, mas nunca fez show pelo governo. Então, ele tem um currículo, ele tem um portfólio, né? Fez várias participações em show de artistas maiores e tal e tal. E eles participam dessa comissão, levam o material deles, fazem um debate com eles, e eles dão o primeiro cachê deles. Na realidade, chega a R$10.000. É o primeiro cachê que chega, porque a gente eu tenho artistas jovens que começaram agora a entrar, já entraram nesse patamar. E lutando para crescer e aumentar os cachês. Então a gente vem nessa luta grande lá. E esse ano, como é um ano político, vamos tentar novamente esse aumento de 50%, porque eles já saem com essa coisa. E a cultura popular também, que era um valor de R$3.000, subiu para R$8.000, também teve um aumento de cachê. É isso, é lutando. Uma sugestão aqui, só para eu não esquecer, vou passar a palavra para o Henrique agora. Estamos no ano político, essa foi uma palavra-chave dela. Ok? Existem candidatos esse ano. Uma sugestão que eu, inclusive, vou passar para Jailson da associação é uma proposta assinada por candidatos com um compromisso de destinar
durante todo o seu mandato, por ano, uma vez por ano, 2 vezes por ano, emenda impositiva, mediante as propostas e as ideias que vocês, enquanto organização civil, vão apresentar. Queremos realizar projetos direcionados para 200 artistas, 100 artistas. Nossa associação tem X artistas. Esse é um caminho. Emenda impositiva. Que é impositiva? O Estado, o poder público não vai poder usar, porque ela é impositiva. Ela é só se aquela associação, organização não quiser fazer mais. Vou passar a palavra para Henrique, porque dada a experiência do Dr. Henrique, eu tenho certeza que ele tem algo a acrescentar para nós sobre a experiência deles nessa questão das políticas públicas para o patrimônio material, que é a pauta dessa roda de conversa aqui, e também em torno das demandas que foram aqui apresentadas. Ninguém melhor do que ele para contextualizar. Então vamos receber com muitos aplausos nosso professor Henrique Sampaio. Boa tarde, gente. Eu vou só tornar nítido algumas questões aqui, que inclusive foram abordadas no debate, né? E, enfim, trazer algumas questões para ver se a gente tira uma agenda de trabalho, alguma ação nesse sentido. Eu queria começar por essa questão do nome, né? Falar do nome e tal. Eu quero recuperar só uma questão, que independente daquelas questões que alguns vão falar de origem, né? Origem francesa, origem portuguesa, origem africana, ou o que quer que seja, o que importa, e o que está lá como resultado da pesquisa, né? Na instrução técnica para o reconhecimento das matrizes tradicionais de forró, é a palavra forró-bodó como brasileirismo em dicionários portugueses. Então, assim, já no século XIX, forró-bodó aparece como brasileirismo. E eu quero acentuar esse negócio do brasileirismo, vocês vão entender por quê. Depois disso vem a cortela forró e assim por diante. Muito bem, a instrução técnica também colocou que o forró, tal qual a gente compreende, também é uma forma de manifestação, né, nordestina, ancorada no Nordeste. Eles utilizam essa palavra, ancorada no Nordeste. Significa que não está só no Nordeste, está no Brasil e no mundo, mas que tem uma base, uma origem nordestina. Então é um pouco isso que está lá, que dialoga com as questões da identidade que o nosso ilustre procurador colocou, né? E outra questão importante a gente tornar nítido, né, é que o forró é diferente das matrizes tradicionais do forró. Esse é um nome que o IPHAN utiliza, né, e coloca nos documentos, e que está lá na regulamentação legal. Mas é aquilo que os forrozeiros normalmente chamam de forró pé de serra. Ou que eu, particularmente, como pesquisador, prefiro chamar de forró tradicional. Né? Então, entendendo que há uma diferença. Por quê? Porque aqui se fala de João Gomes e de outros, né? E que alguns são colocados como piseiro, alguns são colocados como forró brega, etc. Então, assim, na realidade, o forró é estudo, né? Então, é só colocando que o que está lá nos documentos do IPHAN é que se refere a um recorte do forró, as matrizes tradicionais do forró, ou aquilo que é conhecido como forró pé de serra, né? Outra questão é o seguinte: isso teve reconhecimento como patrimônio. E o que é que significa reconhecer esse forró pé de serra, essas matrizes tradicionais do forró como patrimônio? Significa dizer que, primeiro, o Estado compreende que essa forma de expressão está frágil. Ou, dito de outro modo, é que se não houver uma ação do Estado, ele pode desaparecer. Certo? Então, somente por isso que ele se tornou patrimônio, porque patrimônio é isso. Né? A nível de obrigação do Estado, é uma ação do Estado para, digamos assim, defender, né, parte da nossa cultura ancestral que pode estar sob risco de desaparecer por diversas razões, inclusive de novas formas de sociabilidade, certo? Então, se determina, isso é importante que isso exista, né? Que isso tenha continuidade
e para tanto deverá ter uma ação do Estado, certo? Então isso significa dizer que ao ser reconhecido, na outra ponta, nos coloca no lado dos direitos da cidadania, ou os tais direitos culturais. É direito cultural ter acesso, é direito cultural produzir, fazer, difundir, divulgar, né? Então isso está na ótica dos direitos culturais. Então é importante a gente também ter essa dimensão. E outra coisa, que em geral, quando a gente se reúne, a gente fala muito de música, né? O forró como supergênero, né? Tá? Que envolve shot, chachado, baião, o arrastapé e tantos outros ritmos, né? Mas, né, o que foi reconhecido pelo Estado, as matrizes tradicionais do forró, como uma manifestação de festa, dança e música. Então tem essas três dimensões que precisam ser, digamos assim, protegidas pelo Estado, certo? Outra questão importante, que se relaciona inclusive com um tema que está muito atual, se falar de soberania, né? E aí eu volto àquela ideia do brasileirismo, né? Então a gente está dentro de um processo histórico de muitas misturas. Quem faz música sabe, né? A quantidade de influências, né? E como essas influências entram até sem querer na nossa produção, na nossa criação artística, né? Então, em função disso, né, e dessas misturas todas, corre-se o risco de se perder a dimensão das matrizes tradicionais do forró como uma manifestação da cultura brasileira. Afinal de contas, ela está no mundo. Afinal de contas, já se faz forró em diversas línguas, né? E, passado o tempo, pode ser que alguém se esqueça, ou pode ser que alguém, estrategicamente, se aproprie. Aí eu vou falar de apropriações, né? A exemplo, por exemplo, do Japão, né? Que chegou a registrar, né, aquelas frutas amazônicas como o cupuaçu, por um exemplo, né? E tem outros. Então, assim, o açaí. Então, assim, ao registrar, né, qualquer produto que seja derivado disso paga royalties. Então, com isso, eu quero falar de uma dimensão econômica da cultura, né? E de uma dimensão de poder, né? Porque isso está dentro de uma relação de dominação também, estratégias de poder. Então, portanto, eu estou falando de soberania. Então, defender as matrizes tradicionais do forró como uma manifestação da cultura brasileira é estratégico. Mas é estratégico não para os outros, para os brasileiros, né? Nós brasileiros, onde quer que nós estejamos. Porque essa luta, né, esse enfrentamento, né, que os brasileiros têm, se dão no Brasil, mas fora também. Porque há muito racismo, há muita perseguição, né, há muito preconceito. Então é necessário que a gente tenha uma ação de promoção, valorização e difusão, né, da cultura brasileira, certo? É nesse sentido que nós, quando fomos fazer um festival na França, dialogamos com o Ministério das Relações Exteriores com esse argumento, né? Tá? Então, proteger, digamos assim, as formas de expressão que se dão no Brasil e fora do Brasil pelas comunidades forrozeiras, como a gente gosta de chamar. Outro aspecto interessante é o seguinte: quando vocês começam a colocar os problemas, e aí eu posso dizer o seguinte, que dá claramente para perceber que existe, para a possível solução desses problemas, elas passam obrigatoriamente por uma dimensão, digamos assim, jurídica, mas sobretudo política, né? E por que política? Porque é no âmbito da política que se fazem as leis também, né? Então, assim, ela é política pela elaboração das leis, mas ela é política também pela disputa na sociedade, né, pelos diversos grupos sociais sobre suas fontes de interesse, né? Então, aquilo que eu estou interessado, eu vou lutar, né, para conquistar. E naturalmente que há uma disputa, porque, como disse hoje pela manhã
né, o nosso ilustre diretor do DPI, o Davidson, né, do Patrimônio Material, ele disse: pela insuficiência do Estado em atender a todos. Né? Então, a insuficiência do Estado. Então, significa que está posto aí uma disputa na sociedade, que é uma disputa por recursos, é uma disputa por amparo, né? Se a gente for falar, o patrimônio material, existem diversos patrimônios culturais brasileiros de natureza imaterial reconhecidos. E eu posso afirmar para vocês com toda clareza que existem muitos patrimônios com muito mais tempo do que as matrizes tradicionais do forró, com muito menos recursos, com muito menos possibilidades de preservação, valorização e promoção pelo Estado. Certo? Então a gente tem que ter essa clareza, que a gente não está sozinho no mundo, né? Tá? Mesmo como patrimônio. Então essa é uma questão. Então o diálogo, portanto, com o universo da política, ele é fundamental, né? Então assim, é a política que em certa medida dá os rumos da sociedade, né? E existem projetos políticos de diversas naturezas. E hoje, no Brasil, a gente tem um enfrentamento muito claro entre um viés neoliberal e privatizante de um viés de natureza pública, né? Desenvolvimentista, como a gente normalmente chama. Então é óbvio que a gente não está fora desse debate, né? Tá? Quando se coloca essa questão do neoliberalismo, é a ideia de que a iniciativa privada, né, resolve tudo, mas na realidade só existe patrimônio porque existem parcelas da cultura e da sociedade que são excluídas, e isso não é exclusividade, esse problema não é exclusividade do Brasil, porque se assim fosse, né, não existia patrimônio material da humanidade, né? É o reconhecimento que em outras nações esse fenômeno existe. E a sociedade capitalista, ela digamos assim, é um regime social especialista em exclusão. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso para vocês. E o Estado assume o papel e a função de ser, digamos assim, um moderador, né, dessa ganância de mercado, né? Então, aquilo que vai, digamos assim, dar um freio nessas dinâmicas aí, que vocês acabaram de contar, como é que se dá a contratação de artistas, né? E aí eu tenho um exemplo também, que no São João de Campina Grande, por acordos comerciais, por exemplo, de um determinado fabricante de cerveja, se ofereceu uma apresentação artística do São João de Campina Grande de Ivete Sangalo de graça. E vocês acham, de graça, e vocês acham que um produtor de uma festa, que normalmente paga R$1 milhão para um artista, vai negar de botar Ivete Sangalo a custo zero na sua programação? Vai ficar preocupado se Ivete Sangalo vai cantar forró? O povo vai deixar de ver se Ivete Sangalo porque é no São João de Campina Grande? Então esse é o problema concreto que nós enfrentamos, e é nisso aí que entra a questão do Estado e do patrimônio, certo? Então a gente tem que ter a clareza de como é essa conjuntura, para até a gente saber onde é que a gente se insere e qual é a ação que a gente faz, né? Então é fundamental isso. E veja, é um tipo de acordo também que é injusto, porque o espaço da festa é público, não é isso? A praça, diz lá, a praça do povo, né? Tá? Parte do espaço da festa é privatizado, fazem camarotes. Outra parte da festa é comercializado por aqueles espaços lá para atividades promocionais de marketing, né? Boticário, Natura, não sei mais do que. Outra parte da festa também é privatizada, no sentido que é comercializado para os comerciantes, né? Aqueles barraqueiros, etc, etc. Então, vocês vejam a dimensão do público e do privado envolvido nessa festa. E o que nós temos visto, e que vocês contam, e acabaram de contar, né? Da injustiça nos contratos artísticos. Mas não está só nisso, não, porque a gente viu em loco, né? Grupos, veja a situação como é dramática.
como São João como de Campina Grande, mas tem outros, né, de Patos, tantos outros. Tem determinados artistas que são contratados para tocar 5 horas de forró, né, e tem um cachê lá de 3 mil reais. Só que na contratação não pode haver intervalo, certo? Eles não recebem água, não tem camarim, não tem sequer onde trocar de roupa. Então, assim, dentro dessas condições de trabalho, os artistas fazem o quê? Eles fazem o seguinte: ou eles subcontratam, ou eles levam seus amigos, porque ninguém aguenta tocar 5 horas direto, sem parar. E não pode parar, senão não recebe. Então o que acontece? Eles levam o outro. Um para, o outro pega, o outro pega. Ora, nessa estrutura, às vezes chegam até 15. Então ele tem que pegar aqueles 3 mil reais, porque o valor é 1, e dividir agora por 15. Entende? Então, assim, essas são as relações. A gente ainda tem outros desafios de natureza, digamos assim, tecnológica, né? Agora existe uma moda aqui em João Pessoa que você vai para um bar tocar, né? E você leva a banda e o grupo de forró completo. Vou concluir. Mas, no entanto, chega lá, você leva trilhas, né? Você vai sozinho, aí você leva a trilha da sanfona, da bateria, do baixo, você faz. Leva uma banda completa. Os VS, exatamente. Bota os VS lá e está tudo resolvido e o cachê de um só. Então, com isso, eu quero colocar a questão da precarização das relações de trabalho no universo artístico. E é nisso que eu acho que a gente precisa balançar os órgãos, né, e atuar junto aos órgãos, inclusive ao Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho tem uma instância de fiscalização das condições de trabalho. Como eu acho, Joana, que nós deveríamos envolver, inclusive nesse debate, o IFAM, porque o IFAM também tem poder de polícia, certo? E ele pode fiscalizar determinadas circunstâncias em relação ao patrimônio, certo? Então, assim, é nesse sentido que eu quero dizer que esse é o trabalho do movimento social, é o trabalho do fórum. O fórum tem que debater essas circunstâncias, provocar os órgãos, estabelecer formas de diálogo e que ações, diante da legislação que se tem, se pode atuar. Esse é um ponto. Segundo ponto, o fórum tem que se reunir em grupos de trabalho para fazer legislações, propostas legislativas complementares às que já existem, que são insuficientes. Em que, enquanto aguarda isso, porque a tramitação de legislação é na base de anos, né? Tá? A gente precisa dialogar com os gestores públicos, porque nós já descobrimos que nessa regulação há instância municipal, estadual e federal. Enquanto existe uma lei 14.133, foi citada aí, né? Ela tem um âmbito nacional, mas ela não regula os cachês, ela fala da contratação, mas ela não diz qual é o valor dos cachês. Então a gente vai ter que discutir os valores dos cachês a nível municipal. Vai ser com o prefeito, vai ser com a Câmara de Vereadores e assim por diante. Então, assim, ter essa compreensão, né, das instâncias, de como se organiza o Estado, né, nos dá a clareza de como que a gente pode atuar. Então, com isso eu quero fazer o meu encerramento desses pequenos esclarecimentos. A fala do nosso querido Henrique é sempre uma aula. Gente, nós temos que seguir um protocolo, escuta bem. Teremos que realmente resumir perguntas para no máximo 2 pessoas. A Rose, né? Rosiane. Acertei? Rosiane, já tinha pedido. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Ao Franco. Então vou passar para ela. Ela faz a pergunta, ele faz e eu transfiro para os... Quem? E Cidinho, ok? Somente eles 3, com a compreensão de todos. Foi, Joana? Não entendi? Tudo em 10 minutos, tá, gente? Porque nós temos que nos organizar para nos deslocarmos ao teatro. Só uma sugestão para não esquecer, eu faço isso no final. Vou passar aqui para a cozinha. Olha, gente, é uma pergunta, para fazer uma contribuição. Antes da minha contribuição, eu vou falar uma rapidinho, que eu ia falar de manhã, eu falei. Dizer a dona Joana que, dona Joana, já disse a senhora, vou dizer de novo. A senhora é minha referência e inspiração, viu?
Parabéns, saúde para a senhora, porque a senhora é o grande marinheiro desse navio. E é o seguinte, professor Henrique, sempre que eu vejo o senhor falar, aprendo muito, viu? Bastante. E dentro dessa sua falação, eu quero fazer a seguinte observação. Nós estamos situados numa sociedade capitalista. O regime capitalista é o regime de exclusão, de exploração. A grande maioria dos forrozeiros, pelo menos na minha região, se você falar em socialismo, ele sai correndo se benzendo. Mas ele reclama de onde vive. Ele vive na sociedade no qual ele é explorado. E a única solução para a gente, eu estou falando do meu ponto de vista, é uma solução política. Tudo isso é uma questão política. Nós não temos representação política. Os forrozeiros, a grande maioria, não tem consciência política, não tem conhecimento político, escolhem geralmente os piores candidatos. E quando chega na hora de aprovar leis que nos defendem, os piores candidatos estão lá. O pior prefeito que se candidatou, o pior governador que se candidatou, o pior vereador, o pior deputado estadual, federal e assim por diante. E nós não vamos jamais sair desse debate com a solução real se a gente não mudar esse contexto. Então é uma luta de conscientização. Nós temos que conscientizar os nossos músicos para que eles aprendam a votar. Tudo bem se eles não aprenderem, mas a gente vai continuar conversando isso aqui e não vai ter resultado nenhum. Essa é a grande realidade. Então a minha contribuição é que passamos a pensar nisso. Atrevo-me a dizer, meu querido e bonitão forrozeiro poderia ser um excelente candidato. Eu disse isso ontem a ele. Olha, peraí. Olha, atenção. É um sacrifício. É um sacrifício pela causa. Ou você acha, claro que você não acha, que a luta da nossa amiga Joana, ela não tem mandato nenhum. É uma luta. Deputada federal. Aí sim, senadora. Entendeu? Essa é a verdade. Eu estou aqui, olha, tem alguém de Alagoas aqui? Falo. Eu falei com o secretário executivo da Melinda, eu perguntei a eles. A Secretaria de Cultura aqui saiu lá do consórcio, não está mais participando? Aí ele disse, dona Joana, coitada, ligou 300 vezes para ele. Ele disse, poxa, eu não fui nem convidado. Eu digo, não foi convidado, porque você não tem no telefone da dona Joana, que ela já ligou para você diversas vezes. Não deram um centavo para a gente vir. Entendeu? Estamos aqui em 5, por nossa conta e risco, pela importância que entendemos de estar aqui. Então, se a gente não escolhe pessoas comprometidas com a nossa cultura, é como foi dito aqui, eles estão um pouco ligando. Se quem está tocando lá é Safadão, qualquer outro lá, se está tocando forró, se está tocando piseiro, se está tocando reggae, para ele o que importa é o seguinte: a cervejaria vem e diz, vou trazer Ivete de graça. Mas por quê? Porque eles sabem que Ivete vai botar lá 50 mil pessoas e vai vender latinha de cerveja. Monetarização da nossa cultura. Eles não estão nem aí preocupados se a nova geração vai saber o que é o forró, se o forró daqui mais um dia vai ser registrado pela China como patrimônio do Japão. Não estão nem aí. A responsabilidade nossa é essa. E você vai para o sacrifício. Mas quem foi que me deu essa sugestão antes de ontem? Você. Peraí. Eu rejeito a sugestão da candidatura, mas agradeço pelo bonitão. Rosane, para que tu foi passar aqui para o Fran? Eu vou te dar 60 segundos contando agora. Então, sobre essa questão lá de Campina Grande, né? A estrutura política, que não é desse mandato, mas já vem de outros, resolveu fazer o quê? Dizer que a festa estava privatizada, quando na verdade se entregou a uma empresa
mas que toda essa empresa, toda a festa é com recursos próprios que eu quero dizer recursos públicos, seja via Lei Rouanet, seja via emendas parlamentares, seja via apoio do Estado. E aí o que acontece? Ele entrega a festa a uma empresa, ele tira a responsabilidade dele e faz como bem quiser, claro que ele mandando. E aí não tem caixa de 3 mil não. Lá tem os artistas que são sublocais, que eu não sei se tem essa classificação, que é R$ 850 trio, banda na pirâmide 1.200 e no palco cultural 1.500 e o resto dantes. Então a história é essa, cara. Que agora inclusive vai ter a reestruturação, a gente precisa atuar nisso para poder fazer a licitação para os anos seguintes. E a gente vai ter que botar lá no mínimo R$ 5.000 por trio. É nossa obrigação fazer essa mobilização. Obrigado. Passar aqui que se apresente. Poeta Cidinho, meus irmãos, minhas irmãs presentes. O buraco é mais embaixo. Por que eu vos digo que o buraco é mais embaixo? Como trata-se de um ano político, que a nossa companheira anteriormente falou, vamos aproveitar esse ano político para pegar no mocotó desses gestores irresponsáveis, corruptos que tem de Brasil afora, principalmente da nação nordestina, para barrar essa desmoralização cultural que fizeram com o nosso Nordeste. Eu parto da minha cidade, que se diz a cidade que promove o maior São João do mundo, Campina Grande. Não promove o maior São João do mundo. A semana passada eu tive um embate com uma metida intelectual lá na minha Campina Grande, quando eu falei para ela que eu canto em Amargosa, eu canto em Cachoeira, Jaguacara, Estúdio das Almas, São Francisco, na capital, Feira de Santana, eu canto na Bahia em N cidade que promove o maior São João do mundo. Mas Campina Grande tem um slogan de maior São João do mundo. A Morosa falou ainda há pouco que ela conseguiu sair de um patamar de apenas R$500 para R$3.000 para se pagar um trio de forró. Nada mais justo, que ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. A saúde começa pela boca. Eu não estou misturando não, prestem bem atenção. A saúde começa pela boca. Nós temos artistas aqui entre nós, desdentado, que não tem condições de botar uma prótese dentária. Por quê? Porque a profissão dele não lhe dá a condição de ele cuidar da sua saúde bucal. Eu sou prova viva disso, que na viagem de Campina Grande para cá, eu sou protético também, me comprometi com um artista que está aqui presente. No momento ele não está aqui no momento. Mas eu disse a ele, a partir de sábado você vai sorrir à vontade, que eu vou lhe dar um sorriso novo. Mas eu gostaria que esse homem chegasse numa clínica. Eu gostaria que esse homem chegasse pelo menos num laboratório de um protético e dissesse, eu vim fazer minha chapa. Eu vim fazer minha prótese. O que ocorre quando eu disse que o buraco é mais embaixo, meu nobre palestrante, é que existe uma corrupção desenfreada e ninguém se atenta para isso, ou porque não quer, ou por comodismo, ou porque não sabe. Está tudo junto. Tudo junto e misturado, né, Fran? A minha cidade, Campina Grande, quem promove o maior São João do mundo, não tem espaço para mim. Cidinho, eu sou o primeiro artista a gravar forró com metais, com os arranjos do Maestro Duda em 1981, em homenagem a Luiz Gonzaga. Eu sou o primeiro artista genuinamente brasileiro nordestino que gravou forró em Portugal em 1984. Faz 42 anos que eu morei, 4 anos em Lisboa, e eu gravei o nosso forró lá em Lisboa com um sanfoneiro português, amigo de Dominguinho, de Luiz Gonzaga, de Sibuca, Fernando Ribeiro, que Deus o tenha. Eu gravei forró em Portugal há 42 anos atrás. A minha luta vem de muito tempo. Chego na minha cidade, Campina Grande, eu não tenho espaço para cantar no maior São João do mundo. Por quê? Porque eu falei com o secretário de Cultura semana passada, mas Cidinho, poeta, que a empresa contratada, a empresa terceirizada, ela tem que colocar os artistas dela de e as porras dos artistas nativos faz o quê? Vai morrer de fome? Eu tenho profissão de protesto para não morrer de fome. E os artistas que estão aí que não sabem fazer tempo, não sabem fazer outra coisa para não morrer de fome. Ele me disse o seguinte, que a Secretaria de Cultura não tem autonomia nenhuma perante a empresa que terceirizaram para fazer o maior São João do mundo em Campina Grande. Aí as empresas terceirizadas ditam, eu quero artista tal, e estamos conversando. Quer dizer, os artistas nativos não têm espaço. Outra coisa, Morosa, muito importante a se falar aqui, gente, é que, como estamos falando da preservação da nossa raiz cultural do forró,
O forró não só a festa junina. Você chega em Campina Grande no momento junino, você não encontra uma pamonha, uma canjica, um milho assado, um milho cozinhado, um quentão. Você não encontra nada que diga respeito à região Nordeste. A festa. Você só encontra gastronomia estrangeira, digamos, de outras cidades. Outro fator muito importante, vou lhe frisar bem com bastante ênfase, outro fator muito importante. Há empresários artísticos que afirmam veementemente que não pode colocar determinado artista na cidade e tal, porque tem uma tal de uma volta. O que é a volta? Você tem noção do que é a volta? É que 50% do cachê volta para o bolso do prefeito. E ninguém tem coragem de abrir a boca para falar sobre isso. Muito obrigado. Colegas, para concluir, dois pontos importantes. Essa fala dele é importantíssima. Eu tenho 41 anos de carreira. Eu nunca dei um centavo para um político. Nunca. Eu me orgulho muito disso. Se no dia eu precisar dar dinheiro a alguém para subir num palco, eu deixo a carreira. Esse é um ponto. Se existe o corrupto, existe o corruptível. Ok? Nunca falo do corrupto sem lembrar do corruptível, daquele que alimenta o corrupto. Um outro ponto é, eu quero todo mundo de pé para dar uma salva de palmas aos nossos convidados, doutor Omar e o professor Henrique Sampaio, a nossa Joana Alves, que mesmo a contragosto fez esse encontro, esse workshop, que eu não queria não, que eu estou sabendo, não diga a ninguém que eu contei não, mas ela me contou. Ela disse, vou fazer, não vou perder a oportunidade de debater com os colegas e com as comunidades o que precisamos fazer e avançar. E aplauso para vocês que estão representando uma grande comunidade. Cadê o aplauso? Outra coisa, no nosso cortejo, procure não dispersar. Os sanfoneiros que estão aqui, vocês estão lá do outro lado da calçada. Agora já está entrando a direção artística. Procurem estar aglomerados. E ao chegarmos no teatro, também não dispersem na concentração. Tipo, um fica num banco lá atrás, o outro fica aqui, o outro fica lá. Não estamos unidos. Somos uma mesma curriola. Então fica um do ladinho do outro para concentrarmos e darmos um visual de coletividade. Garante 10 da evolução, não é isso? Não, 10 da evolução não, que aqui eu fico irritado, eu fico brava. Vamos se